você que já tem uma central de monitoramento aí na sua cidade, que já atende com monitoramento de alarmes, monitoramento de CFTV, e está a fim de entrar no mercado de portaria remota, mas está meio sem saber o caminho que tomar, os equipamentos que precisa ser instalado, a infraestrutura que precisa, redes. Então fica aqui comigo que eu vou te passar tudo isso hoje, beleza? Então nós estamos começando esse canal, né, aqui no Portaria Remota Avançada, está uma coisa incipiente, começando agora, e eu gostaria do seu apoio, né, para a gente poder curtir, compartilhar, passar para outras pessoas, e vamos junto para o conteúdo. E hoje o nosso primeiro assunto vai ser adaptando centrais de monitoramento para portarias remotas. E por quê? Qual que é o objetivo disso? O que eu vejo hoje no mercado, muitos alunos do meu curso Portaria Remota Avançada são pessoas que vêm da área de monitoramento. Então eles chegam, já tem a central de monitoramento, já atendem clientes ali na parte de alarmes, de CFTV, e vê um potencial muito grande na portaria remota, que é esse potencial, para poder expandir os negócios. Então eu vou mostrar ali depois no resumo, para você ter uma ideia, contratos de centrais de monitoramento, por exemplo, de alarmes, você fecha contratos aí de 150, 180, 200, até R$ 300 por mês por cliente, né, para monitorar o alarme dele. É uma média de preço nacional. Contratos de portaria remota já passam aí a ser por 2.500, 3.000, 4, dependendo do cliente, 5.000, 6.000, dependendo da entrega, do tamanho do cliente. Então é no mínimo ali 10 vezes maior o ganho. Então, enquanto em contratos de monitoramento você escala aí com 200 a 300 reais, em portaria remota com 2.000, 3.000, 4.000 reais, a média de 3.500 por aí. Então, para quem já tem a estrutura pronta, já tem ali a central, já tem as pessoas trabalhando, basta fazer algumas adaptações, não é coisa muito complexa, tá? Mas dá para fazer aos poucos também, e você já consegue colocar a sua central de monitoramento como pronta para operar para portaria remota, certo? E, e a gente vai precisar de algumas coisas, tá? Então eu listei aqui, a gente vai precisar aí de sistemas, né, softwares de monitoramento, infraestrutura de redes e servidores, uma segurança cibernética ali também, que a gente vai lidar com dados sensíveis das pessoas, né, moradores, visitantes, prestadores de serviços, dispositivos e equipamentos, equipe técnica e suporte, contratos, documentação e adequação da estrutura física. Depois eu passo um resumo e vou dar um extra aqui para vocês. Então, pessoal, iniciando, vamos ver aqui a parte de sistemas e softwares de monitoramento. O que a gente vai precisar? Bom, a central precisa de sistemas específicos que integrem alarmes, monitoramento de vídeo e controle de acesso remoto. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fica legal, às vezes você está vendo aí no celular, né? Então, por exemplo, software de gestão de portaria remota, ou softwares PSIM. Situator, Sigma, One, Gear, Money, são algumas opções do mercado. O que eu trabalho hoje, tá? Eu vou passar para vocês o que eu uso. Então, eu uso hoje... Só um minutinho. Eu uso hoje aqui o Situator, que é o software que eu uso atualmente. Vou colocar aqui para vocês. Já usei o Sigma. Nunca usei o One. E vou testar o Gear. Certo? E aqui o Money é um que eu já usei também. Então aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, onde a gente vai trazer as vantagens e desvantagens. Por exemplo, o que eu trabalho hoje, o Situator, é um software excelente, é um software que faz tudo o que a gente precisa. Então ele faz o controle de acesso, integra com todos os fabricantes, os dispositivos, controladoras, alarmes, né? E ele é muito robusto, tem todas as opções ali numa tela só, tem uma facilidade muito grande para a operação. Então a gente tem os eventos chegando via Kanban, né? Você vai movendo os cartões ali pelos eventos. Então, chega o evento de interfone, por exemplo, quando ele faz a integração com o PABX IP, ao você fazer o atendimento do PABX, ele já move o evento para o atendimento. Quando ele move o evento, ele já dá as ações do outro lado ali para poder abrir portas e fazer
que o morador precisa, né? Abrir porta de rua, porta de garagem ou outro dispositivo qualquer. E quando você finaliza, ele já dá o relatório final ali para você preencher. Então, tudo na mesma tela, tudo rápido, tudo integrado, já vem imagem, você seleciona as imagens que você vai colocar. Se a pessoa toca o interfone da rua, já vem a imagem vinculada naquele evento, e tudo muito rápido, tá? Então, assim, um excelente suporte da Savent. Então, é um sistema que eu recomendo muito. Então, esse eu recomendo muito, que é inclusive o software que a gente usa aqui. Sigma, já trabalhei com ele e não achei interessante, tá? Não achei... ele tem um problema muito grave ali na parte da interface com o usuário. Achei a interface confusa. E ele tem um problema de integração, que é de integração com algumas controladoras, tá? Ele não faz integração com todos do mercado e ele precisa de um transmitter. Precisa de um transmitter para funcionar, que é um softwarezinho que fica no meio do caminho, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, como ele precisa desse transmitter, vamos colocar aqui, ó, vamos desenhar aqui. A gente vai entender assim, que está aqui, ó, o condomínio, vermelho. Está aqui o condomínio, aí ele vai jogar as informações para o transmitter, tá? Depois o transmitter vai jogar as informações lá para o Sigma, e essas informações vão chegar na central de monitoramento. Esse cara aqui, o transmitter, é que é o problema. Pelo menos foi pra gente, tá, pessoal? Então não sei se de repente a Sigma corrigiu isso aí, mas esse cara aqui, ó, às vezes travava, às vezes dava problema, às vezes parava de funcionar, e aí nenhum evento daqui vai chegar aqui. Então, se eu mandar aqui abrir uma porta e o transmitter não estiver funcionando, a porta aqui não abre, tá? Então, a gente teve alguns problemas nesse sentido, mas a maioria foi por causa da interface. Os operadores não conseguiram se adaptar bem ao Sigma e a gente acabou retornando para o Situator. O WAN me pareceu um sistema bem interessante. O grande problema da WAN é que você só pode usar os dispositivos da WAN, que é o Cortex, se eu não me engano. Então você fica preso ali a utilizar o Cortex e não consegue integrar outros tipos de controladora. Então eu não acho interessante nesse sentido. E a guia chegou com uma proposta de tudo em um e em nuvem. Então eles entram aqui com o PSIM, né? PSIM e PABX em nuvem. PSIM, PABX em nuvem, e para poder otimizar essa questão de servidores, de infraestrutura interna. A gente está em testes com esse sistema, tá? Então, uma vez, daqui a algum tempo, 1 mês, 2 meses, talvez eu volto aqui para poder passar para vocês uma avaliação disso. Por enquanto, tá? Atualmente, na data de hoje aqui, ó, 15 de outubro de 2024, o software PSIM que eu recomendo muito é o Situator. Para mim, hoje, ele está na frente aí dos concorrentes no mercado. Beleza? Para contratar o Situator, você vai lá no site da Savent.com.br, entra lá em contato com a equipe do comercial. Da Sigma, também vocês podem ver que é da Segware.com.br. Né? Da WAN, se eu não me engano, é wanportaria.com.br. Da guia, você acha no guia.com.br também. Certo? Então, softwares VMS, o que são? São softwares que vão receber as câmeras de segurança. Tá? Esses softwares é onde você vai juntar todos os dispositivos, né, todos os DVRs, câmeras IPs, NVRs, vai tudo chegar nesse software e esse software vai mandar para a tela de monitoramento.
certo? Então, se nas configurações, quando você faz a configuração, a pessoa toca o interfone, vai vir na tela aqui do PSIM aquela imagem do interfone da rua, por exemplo, e já abre numa segunda tela aqui o layout com todas as câmeras do condomínio. Isso é possível configurar com a integração do software VMS, entre a integração do VMS e do PSIM. Então, temos alguns no mercado também, né? Tem o TheGuard, que é da Savent também, que na minha opinião também é o mais prático, o melhor deles. Digiforte, esse também é o que a Seguer usa, né, para dentro, junto com o Sigma. É um excelente software também, tá? Esse é muito bom, que a Sigma usa. E a própria Intelbras tem, né? O seu software VMS também, que é o Synext, o próprio Synext, mas a gente vai ter algumas limitações no Synext. Deixei aqui de exemplo, só para vocês entenderem que o Synext é um software VMS, certo? O que eu recomendo hoje? TheGuard. Tá? Essa estrutura do TheGuard, ele é muito bom, é um software que não faz só a questão de câmera, mas ele faz analítico, ele faz virtualização, ronda virtual, ele gera eventos, então você pode, a partir de um evento, você pode fazer uma linha virtual, por exemplo, essa linha virtual, se for acionada, pode gerar um evento dentro do Situator para o operador tratar. Então você consegue usar as câmeras, mesmo as câmeras analógicas mais comuns, você consegue dar N recursos para elas dentro do software do TheGuard, tá? Então a gente consegue trabalhar aí com muitos recursos, tá? Ele é excelente, eu recomendo demais. Então, até o momento aqui, o software de gestão PSIM, software VMS, questão de sistemas, ainda precisamos de servidor PBX IP. Aqui a gente tem algumas opções, tá? Várias opções, na verdade. Então, existe um servidor PBX IP da UTEC, que é excelente, é muito bom, já usei também bastante. Você pode usar também servidores PBX, PBX mesmo, da Intelbras, né? Impacta, alguma coisa nesse sentido. Com placas E1, para poder fazer a linha SIP, né? Para poder fazer a integração SIP. E você pode usar também PBX em nuvem ou um servidor de PBX mesmo de terceiro, né? PBX de terceiros, que é o que eu recomendo, tá? Por quê? Vamos falar de criticidade. Isso aqui é crítico, tá? Então, por exemplo, se um morador chega num condomínio, se um morador não, um visitante, um entregador, pior ainda, o entregador chega num condomínio e ele vai tocar o interfone lá e o servidor de PBX está fora, ele não consegue fazer a chamada, certo? A pessoa que estava aguardando a entrega vai perder a sua entrega e muitas vezes são coisas que a pessoa não pode perder, tem até valor jurídico, né? E os maiores problemas que a gente tem com clientes é relacionado a problemas de comunicação pelo PBX, que a gente tinha, né? Na verdade, que a gente conseguiu mitigar isso aí através de servidores PBX de terceiro. O que a gente fez? A gente contratou uma empresa, aqui que a gente usa é a PBX, a Itflex, e eles configuraram para a gente, em servidores nossos aqui, o software do PBX. Então, ele não é um equipamento físico. Então, eles instalam isso em servidores, né? Tem máquinas virtuais. Então, vai funcionar aqui em máquinas virtuais. Pode funcionar em servidor físico, né? Direto também, servidor físico direto. Mas o principal, eles instalam isso em cluster. O que é isso? Em redundância. Então, ele funciona a quente. Se por acaso o principal parar, o secundário já assume automaticamente, né? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma máquina. Então, aqui nós temos um servidor físico. A gente abre uma máquina virtual aqui, que é o PBX.
aqui tem outro servidor físico. A gente abre uma máquina virtual aqui, que é o PBX de cópia. Então, esses aqui estão o tempo todo replicando, né? Essa aqui é a máquina 1, essa aqui é a máquina 2. Por acaso esse servidor aqui morrer, por algum motivo, esse aqui já assume automático, né? E já funciona. E quando a gente tem isso com equipamentos, fica mais complexo, que era o caso que a gente tinha com a Altec. A gente tinha aqui um PBX da Altec, físico, né? Físico. E aí ele não tinha como eu fazer essa redundância em tempo real com outro PBX da Altec. Aí eu tinha que ficar com esse aqui desligado, né? E aí se eu tivesse algum problema, ia atualizando o backup manual nesse aqui, toda semana, né? Atualizando o backup manual aqui. Se esse aqui desse um problema, eu teria que me deslocar até a empresa para poder ativar isso aqui manualmente. E a mesma coisa se você tem um PBX Intelbras, um Impacta, alguma coisa nesse sentido. Então, como é crítico, qual que é o ideal? É ser instalado em servidores mesmo, tá? Ser instalado em servidores ou em nuvem. Tá? Você pode também usar a opção do PBX em nuvem. Então, o seu software vai estar aqui na sua central, vai acessar o PBX na nuvem e aí ele faz a comunicação aqui. Só que essa opção é cara, essa opção é muito cara. Você vai pagar por ramal, e aí você vai pagar um valor por ramal de 30, 40, 50 reais. E normalmente num condomínio você tem 3, 4, 5 ramais, né? Então, pode sair uma opção cara. Quando você tiver 10, 20, 30 condomínios, você já está pagando uma fortuna aí por mês. Então a melhor opção que eu acho hoje é o PBX local, via servidor. Ele é em Linux, né? Então pode ser instalado em qualquer máquina virtual via servidor local na sua estrutura, certo? E aí você consegue fazer essa redundância e você tem um nível de criticidade. Então, a partir do momento que você tem o PBX rodando em cluster, você vai ter também o software de gestão nesse mesmo servidor. Eu vou adiantar um pouquinho aqui a parte da rede, rodando em cluster também. E aí você garante que a sua criticidade trabalhe em alta, né? Então você garante uma alta criticidade. Se uma das coisas parar, a outra assume. Nós vamos detalhar um pouquinho mais para baixo. Então, a princípio, olha, servidor PBX IP, eu coloco aqui da Altec, da HitFlex, que eu recomendo mais, sistema VMS da TheGuard, da Savent, né, que é o TheGuard, sistema PSIM do Situator. Como configura tudo isso, né? Como integra aqui o Situator com TheGuard, como integra o Situator com PBX, com TheGuard, tudo isso eu ensino lá no curso Portaria Remota Avançada, tá? Não só isso, mas toda a integração de rede, essa redundância que vocês viram aqui, que eu falei com vocês, tá tudo lá no meu curso Portaria Remota Avançada. Vou deixar o link na descrição, o link no primeiro comentário ali fixado, depois, se você quiser visitar a página, dar uma olhadinha, eu acho bem legal. E aí a gente ali trabalha com suporte, trabalha com grupos, né? Trabalha com várias coisas assim, com grupos de alunos, comunidades, onde a gente troca muita ideia, tá bem legal, tá uma comunidade bem bacana. E aí, seguindo, na parte de softwares ali para portaria, PSIM, VMS, PBX, certo? E a parte de alarme, né? Você que já tem a central de monitoramento de alarme, você já deve ter aí o Moni ou o próprio Sigma, né? Para poder gerenciar o alarme, que não muda muito. Vai precisar ter esse servidorzinho de alarme, ou pode jogar tudo para dentro do Situator também. O Situator tem um módulo de alarmes, certo? Então, você continua usando os mesmos sistemas. Para a parte de infraestrutura, vou fechar aqui. Para a parte de infraestrutura, a gente vai usar, vou passar aqui para vocês um pouquinho. Uma boa base de TI robusta, né? Uma boa base de TI robusta é essencial para garantir a comunicação entre a central e os condomínios, para que seja rápida e confiável. Então, servidores com alto desempenho, né? A central precisa de servidores que suportam grandes quantidades de dados, já que o monitoramento de vídeo e as comunicações são constantes, preferencialmente com redundância de backup para garantir a operação contínua. Então, a gente vai precisar de um servidor PSIM, um servidor VMS, um servidor de alarmes, um firewall, um PBX. Ah, Bruno, tem que comprar 1, 2, 3, 4, 5 servidores? Não. Na verdade, você vai comprar 2 servidores, tá? Você vai virtualizar esses servidores e manter
esses servidores físicos como máquinas virtuais, e um comunicando com o outro, né? Toda essa parte de servidores, de fazer essa parte de virtualização, a gente tem também no curso, Computaria Remota Avançada. Então, como eu cheguei a mencionar ali, você vai precisar aqui, ó, vamos supor, vai ter um servidor físico aqui, mas um servidor mais bacana. Aí você vai ter aqui uma máquina virtual que vai ser o PSIM, vai ter uma máquina virtual aqui para o Moni, vai ter uma máquina virtual aqui para o PABX, né, por exemplo. E aqui eles vão estar replicados nesse segundo servidor. Ah, Bruno, eu preciso começar minha central de monitoramento assim? Não, não precisa. A gente não começou desse jeito. A gente começou com um servidor para cada um, depois a gente foi aumentando, foi otimizando a estrutura, né, ano a ano, para poder chegar nessa estrutura como a gente se diz, mais robusta, né? Mas a gente pode começar comum. Então, eu posso ter um servidor só, né, físico, por exemplo, sai aqui, que vai abrigar aqui, principalmente quando você tem menos clientes. Então, se você está começando agora com pouco cliente, um computador comum serve como servidor, tá? Não precisa gastar uma fortuna, 10, 15, 20 mil reais. Também não vai pôr um PC qualquer lá, né? Então, vai montar um computador que tem uma fonte real, confiável, né? Vai colocar num no-break bacana, e que tem ali capacidade, né, para instalar os sistemas operacionais, e nesse computador você vai conseguir trabalhar ali com 2, 3 máquinas virtuais, porque o processamento ainda é baixo, né? À medida que você for escalando, você vai subindo. E qual que é a vantagem de trabalhar com as máquinas virtuais? Você consegue escalar muito melhor softwares, né, dentro do hardware que você tem. E aí, à medida que o tempo vai passando, no próximo ano você já coloca uma segunda máquina, no terceiro ano você já dá um upgrade nas duas para poder suportar mais carga. No quarto ano você separa algum dispositivo, por exemplo, deixa um servidor VMS disponível só para as imagens, porque já vai começar a consumir muito tráfego. Então, assim, eu já coloco aqui o cenário ideal, mas não é necessário começar com esse cenário. Dá para começar um cenário mais simples, tá? Com um computador, pelo menos confiável ali, com uma placa mãe legal, com um processador legal, Intel Core i7, por exemplo, Core i5, com uma fonte real legal, com aí uma quantidade de memória e disco interessante. E principalmente backup, né? Então, se você tem backup, você tem segurança. Então, vai fazer backup ali no HD externo, vai jogar um backup para a nuvem, vai jogar um backup para pendrive, que seja, ou para outro tipo de local, para poder ter garantido tudo isso. Então, você não precisa começar com essa estrutura, mas você já fica setado ali aonde você quer chegar, né? Redes estáveis, né? Uma rede confiável de alta velocidade é essencial para suportar o tráfego, por exemplo, de vídeo. Então, o que a gente pede? Link de internet dedicado e redundante. Então, você vai colocar ali um link de internet dedicado para você ter essa estabilidade e com um provedor de internet diferente, e outros links de backups, aí pode ser banda larga, etc., para evitar falha de comunicação. Então, toda a sua comunicação, você vai ter chegando ali 2, 3 links de internet. O ideal é você ter 2 dedicados de operadores diferentes que cheguem de pontos diferentes, mais 1 ou 2 banda largas para garantir, né? E tudo isso vai chegar ali num roteador MikroTik ou num firewall terceirizado, que no caso aqui também a gente trabalha com um firewall desse que também é da empresa Itflex. No início a gente começou com um roteador MikroTik, um roteador simples mesmo, foi uma RB750, para você ter uma ideia. Então foi um roteador que a gente começou com ele, sei lá, um roteador de R$ 400, né? E a gente começou a trabalhar com ele, mas ele é um roteador bom, tá? Não é um roteador ruim, não. Os itens da MikroTik, desde o roteador de R$ 200 até o de R$ 20 mil, ou de R$ 200 mil, eles têm... Os recursos básicos são praticamente os mesmos, né? É o mesmo sistema operacional. Então, o que vai mudando ali basicamente são os recursos de hardware que a máquina tem. Então, a gente começou com um roteador de R$ 400, de 300, R$ 400, até o nosso 14º condomínio, se eu não me engano. Quando a gente tinha 14 condomínios e ele estava segurando. E aí, olha só o tanto que a gente já faturava. Cada condomínio, na época,
era uma mensalidade de quase R$ 6.000, 6.500, era um tempo ainda que a portaria ainda dava uma mensalidade mais alta, né? Então a gente já faturava aí quase R$ 80.000 por mês com um roteador de 400. E aí no final desse ano a gente trocou para a estrutura, compramos um roteador Microtik, que foi uma, se eu não me engano, foi uma 3011, se eu não me engano, aí já era um roteador aí de quase R$ 5.000, já tinha uma capacidade bem maior, né? E depois de mais um ano, quando a gente já tinha aí acho que 40 e poucos contratos, a gente veio para esse firewall terceirizado, onde a gente fez uma implantação dele, a Netflix fez a implantação e cobra uma mensalidade da gente para poder manter o firewall funcionando, tudo certinho, certo? E aqui o ideal desse firewall é a gestão das VPNs, a gestão do tráfego, então a gente tem todo o suporte dele, backup, né? Então, olha, a gente pode começar, você que está começando aí agora, pode começar com o roteador RB750, depois passar para um RB3011 e depois vir aqui para um firewall terceirizado. Você vai escalando o seu negócio e vai subindo. E a gente vai falando de tudo isso aqui, ó, de Microtik, configuração, integração, tá tudo lá também no curso de portaria remota avançado. Nuvem é o data center, né? Então muitas centrais optam por armazenar os dados e realizar processos em servidores em nuvem. Ele é interessante, tá? Mas nem tudo pode ir para a nuvem. Por exemplo, eu já trabalhei com o Situator em nuvem, funciona, tá? Funciona bem. Mas o TheGuard, a parte de vídeo, não funciona bem em nuvem. Dá delay, você vê uma imagem ali 2, 3, 4 segundos de diferença. Então, por exemplo, se isso para quem está fechando um portão de garagem, por exemplo, é crítico. Se você fecha um portão de garagem e você está vendo uma imagem ali que, na verdade, não é a real, né? Então, pode estar passando um carro ali e o operador está vendo uma imagem que não tem carro nenhum. Então, é um problema grande. De toda forma, um servidor VMS você vai manter dentro da sua estrutura, mesmo que você suba tudo para a nuvem, certo? Então, você pode subir PBX para a nuvem, o PSIM para a nuvem, mas o Firewall e o VMS você tem que manter local, que são as melhores alternativas para poder ter esse tempo real ali, né? E principalmente no Firewall e nos dispositivos de imagem, ter ali a VPN rodando, que é onde você vai ter a conexão segura e estável. E a parte de VPN também está tudo lá no curso, um link na descrição, depois você dá uma olhada. Eu vou falar um pouquinho de VPN aqui agora, na parte da segurança. Dentro dos firewalls, você vai ter o recurso de VPN, tá? E aí o recurso de VPN tem aqui no Microtik, tem nessa RB3011 e tem aqui no firewall da HFlex, ok? Então, você vai fechar VPNs através desses dispositivos aqui, dispositivos e sistemas, e com a ponta lá no condomínio. Então, a comunicação entre a central e os condomínios deve ser feita por VPNs que criptografam os dados e protegem contra invasões. Você não vai acreditar, mas eu já tive invasão momentos depois que eu fiz uma configuração em um condomínio aqui na região de Contagem, próximo a Belo Horizonte, na região metropolitana. Eu estava fazendo uma implantação de um condomínio, tinha acabado de configurar um Microtik, não tinha colocado senha nele ainda. Fui fazer outras verificações, quando eu tentei entrar no Microtik novamente, eu já estava sem acesso. Então, em questão de alguns minutos que eu coloquei o Microtik no ar, né, que eu coloquei na internet, como ele estava sem senha e com a senha do administrador, alguém já entrou, já hackeou, trocou a senha e já estava controlando ali o equipamento. Sorte que só tinha ele na rede, não tinha mais no dispositivo, estava fazendo uma implantação, tirei ele da rede, resetei, configurei de novo e vida que segue. Então, sim, existem invasões, existem tentativas de derrubada. No fim do ano passado, dezembro do ano passado, a gente passou por um ataque aqui na central, então a gente sofreu ataque hacker aqui, só que o firewall segurou, ficou tudo certo, a gente conseguiu contornar. Tivemos alguns problemas de instabilidade, mas conseguimos identificar, conseguimos contornar fazendo bloqueios lá no firewall. O pessoal do suporte da HFlex ajudou muito. Então, isso não é coisa que você só vê aí em jornal, em filme, tá? Acontece mesmo. Então, é importante estar bem preparado para isso. Que é isso aqui, né? Além dos firewalls robustos, devem ser implantados para filtrar acessos não autorizados. Isso que eu acabei de falar aqui da tentativa de invasão.
que é o MikroTik, ele tem um firewall bem robusto, né? E os firewalls de terceiros, que no caso aqui que eu uso da Hitflex. E a configuração tanto do MikroTik quanto da Hitflex está lá também no curso Portaria Remota Avançada. Segurança de dados, implementar backups regulares é fundamental, certo? Você pode até ficar parado algumas horas, mas imagina você perder tudo, né? Então, se você ficar parado algumas horas por algum problema que você teve físico, nos servidores, qualquer coisa assim, tudo bem, você vai lá, restaura o backup e coloca sua operação voltando ao normal. Agora, você imagina, você parou, sofreu um ataque hacker, ou queimou o disco, queimou alguma coisa, você não tem backup para voltar. Aí acabou o seu negócio, né? Então, a segurança do seu negócio está aqui, ó, backups. Cara, que seja num pendrive, que você vá lá, coloca um pendrive, faça o backup e tira. Mas tem que fazer. Que a gente recomenda fazer um backup na Azure, que é a nuvem da Microsoft, que tem softwares, né, que já instalam no próprio servidor, e usar o Google Drive também, então você pode fazer cópias para o Google Drive ou usar qualquer outro tipo de software de backup, tem muitos aí no mercado, né, no Linux também, qualquer outro tipo de software, mas tem que ser feito no sistema, principalmente aqui, ó, no sistema 3-2-1, ou seja, 3 backups, sendo 2 locais e 1 em nuvem. Então você vai ter um backup geral, grandão, um backup da máquina virtual, por exemplo, aqui um backup do software, por exemplo, dos dados do software e um em nuvem. Então você vai ter sempre 3 backups. 2 você vai trabalhar local e 1 você vai trabalhar em nuvem. Beleza? Dispositivos e equipamentos. Câmeras IP, NVRs, né? Controladores de acesso, interfones IP, central de PBX. Então, por exemplo, equipamentos como leitor de biometria, cartão de proximidade ou senhas precisam estar interligados ao sistema de controle remoto da central. Então, tem que ser equipamentos compatíveis com o software PSIM, né? No caso, por exemplo, igual eu falei, o Situator, o Guia, o próprio Sigma, abarca uma gama muito grande de fabricantes que são homologados, né? Enquanto a UAM Portaria, ele tem ali somente o Cortex, que é fabricado por eles, então você fica meio na mão, certo? Então aqui essa parte vai precisar, né, dos NBS, gravadores de vídeo, as controladoras de acesso compatíveis. Então a primeira coisa que você tem que ver, o tipo de controladora de acesso que você vai trabalhar é compatível com o sistema que você vai instalar? Então, na hora que estiver fazendo uma cotação, né, de repente na sua região tem mais Intelbras e não tem tanto Zecateco, por exemplo, ou tem mais em bio, né, Control ID, não tem tanto Intelbras. Então, você tem que ver o que tem mais disponível para você no mercado, para você atender rápido o seu cliente e ver se aquilo que tem disponível tem compatibilidade com o sistema PSIM, certo? E as controladoras de acesso precisam ser realmente assim as mais adequadas. E como você vai saber quais controladores instalar? Bom, controladores de acesso aí que a gente usa mais, né, no mercado. MIP1000 IP, da Intelbras, CT3000, da Intelbras, módulo Guarita, que é o módulo Guarita da NICE. E qual que a gente usa outro aqui? São os 3 que a gente mais usa, né? A gente já usa também alguma coisa da Zecateco e alguma coisa aquela Envio, esqueci, Control ID. Control ID também. Mas essas 3 aqui são os principais, tá? Aí quando é que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Vai depender muito da estrutura do condomínio, da quantidade de gente do condomínio, né? A gente explica muito bem isso aqui lá no curso também, quais controladoras a gente vai usar em cada ambiente. Vou dar um spoiler aqui para vocês, por exemplo. A gente usa muito o MIP1000 IP em condomínios menores,
até aí 40 apartamentos, por exemplo, porque ele tem uma facilidade muito grande na implementação, né? Ele usa o protocolo RS-485, os dispositivos são bem simples de instalar, então a parte da instalação física do MIP-1000 IP é uma vantagem muito grande. Mas a grande desvantagem que ele tem é sincronização lenta demais. Sincronização muito lenta. Então, a sincronização entre o dispositivo e o software PSIM, entre o MIP-1000 e o software PSIM, é muito lenta. Então, às vezes, perde muitos dados, tem alguns bugs, né, alguns bugs nisso aí. Mas, quando você tem um condomínio com menos quantidade de pessoas, então você reduz ali a carga, você consegue trabalhar com ele numa boa. Agora, condomínios que tem aí, sei lá, 10 torres, 5 torres, né, que tem, sei lá, mais de 500 pessoas, a gente já teve uma experiência dessa aqui com o MIP-1000 e não foi legal. Ele chegou a demorar 14 horas para sincronizar os moradores, né? E toda vez que precisa dar uma manutenção que vai falar em sincronizar, é um Deus nos acuda. Se você não sabe do que eu estou falando, de sincronizar, tudo também tá lá no curso Portaria Remota Avançada, viu? Aí a gente usa CT3000 da Intelbras, a gente usa, aí pode ser tanto em qualquer condomínio, tá? Então, pode ser qualquer tipo de condomínio, mas a gente usa em maiores, tá? E quando precisa de antena veicular, porque o MIP-1000 não tem a antena leitora veicular da Intelbras, ela não liga direto no MIP-1000, liga na CT, né? O CT pode ser conectado ao MIP-1000, né? Tudo bem, mas depende. E a CT3000 ela é excelente, é uma placa que é rápida, tem conexão Wi-Fi, conexão RS485, sensores, portas auxiliares, é uma placa que é excelente. Eu gosto muito dessa controladora de acesso. Precisar sincronizar 1.000 acessos, 2.000, 3.000 acessos, é rápido, né, e é confiável. É uma placa muito boa. Porém, a parte física da instalação dela é mais chatinha, né, para ter que mandar cabos, sensores, etc. Vou dizer assim, que é um pouquinho mais chatinho que do MIP-1000 IP. Tá? E o módulo Guarita, né, que é outra coisa que a gente usa muito, a gente usa também em condomínios ali até 40 unidades também, mas a gente tem um módulo Guarita em condomínios de unidades maiores, ele é meio que atende qualquer cenário. Aí o que vai depender muito disso aqui? Quantidade de acesso que as pessoas têm, o que vai precisar, se vai ter facial, biometria digital, biometria facial, tag, antena, né? Dependendo do cenário, tá? E lá no curso a gente fala muito isso, qual cenário utilizar, qual tipo de controladora. Então a gente detalha um pouco mais isso aí lá no Portaria Remota Avançada. Seguindo aqui, ó, interfones IP, né, nos condomínios para comunicação entre a central e os visitantes, ou gateways de voz, tá? Pode ser que também. Gateways de voz. No caso, a gente trabalha aqui com gateways da Altec, principalmente o MAT41E. A gente trabalha com ATA, também, Intelbras, e interfones IP. Intelbras e os standalones da Hikvision, faciais, por exemplo, né? Faciais. Então, são os equipamentos que vão integrar com praticamente todas as controladores de acesso. Esse aqui vai integrar com praticamente todos os softwares PSIM, já integram com os standalones da faciais. Interfones IP, você já integra direto no PABX IP da central, pelo protocolo SIP. Tá? Então você coloca as configurações de servidor, configuração de usuário, senha, configuração de porta, né? Proxy, etc. E ele já conecta direto via internet via VPN, né? Também, que é interessante,
pela VPN, fechou a VPN, ele conecta ali no servidor PBX lá da central, utilizando o protocolo SIP. O ATA e o gateway de voz, eles vão transformar interfones analógicos em digitais, tá? Então, os interfones, por exemplo, XPE 1013, ou outro aparelho que tiver ali, que é o XPE 1013, ou outro aparelho qualquer que tiver ali, a gente conecta no ATA, conecta no gateway de voz, e ele vai passar a ter um IP. Ele vai passar a ter um IP, vai passar a ter um login, uma senha, um ramal para poder registrar na central PBX e a gente comunicar direto com eles, certo? E como que faz essas configurações também, etc., a gente ensina tudo lá no Portaria Remota Avançada. Central de PBX IP, falei um pouquinho ali, que a gente usa hoje da ITFlex, certo? Que a gente, nessa central, na central de PBX IP, que fica na central de monitoramento, a gente vai configurar os ramais dos condomínios, login, senha, o servidor SIP, portas de acesso, liberação, grupos de chamada, filas de atendimento, né? Gravação das ligações, fica tudo lá também. E toda a integração com o PC. Certo? Então a gente precisa da central PBX IP. No caso a gente usa a ITFlex, mas pode ser também a TEC, Telbras e outras, né, que tiverem no mercado. E essas configurações todas a gente vai estar do lado da central, vai estar do lado da central de monitoramento, para que lá no condomínio a gente consiga fazer o registro, né, dos ramais da central de portaria. Beleza? Vamos passar um pouquinho, saindo um pouquinho de dispositivo, passar um pouquinho para a equipe técnica. É interessante, se não for você, né, você ter alguém ali que tenha mais manejo com TI e redes, tá? Por quê? Porque é essencial gerenciar e configurar essa infraestrutura toda, né? Além para lidar principalmente com problemas técnicos, porque essa estrutura dá algum tipo de problema, dá algum tipo de manutenção, você precisa estar ali fazendo os backups. Então isso aqui pode ser terceirizado, tá? Não precisa ser alguém da sua própria equipe. No caso da minha empresa era eu mesmo, porque eu venho da área de redes, mas a grande maioria das empresas hoje de portaria remota terceiriza essa parte aqui. Funciona muito bem. Você paga, sei lá, um quarto, um quinto do que você pagaria para contratar alguém para ficar dentro da sua estrutura, né? Pode pagar por hora, por pacote de horas, etc. Combina com o pessoal, servidores, vai ter o atendimento de emergência se parar, e uma mensalidade para a pessoa poder fazer ali, configurar os backups todo mês, né? Verificar se a infra está ok. Então isso aqui é muito importante. Operadores especializados. Então você já tem os seus operadores de monitoramento, você deve treinar esses operadores que vão gerenciar a portaria remota, né? Então vai ser treinado no software, no Situator, no qualquer outro que for, né? Para as demandas de controle de acesso e monitoramento. Então vai ter ali toda a conduta. Normalmente os fabricantes dão esse treinamento, né? O pessoal do suporte da Sevent, por exemplo, passa um treinamento com o pessoal do atendimento, né, para orientar como que funciona. Então é uma coisa que é bem interessante, bem tranquilo. Suporte técnico, tá? Coloquei aqui 24/7 com asterisco. Você não precisa começar com 24/7. É interessante 24/7? Tá? Mas não é fundamental, não. Mas é crucial ter um suporte técnico disponível. E principalmente que entenda do que está sendo feito. Por quê? A gente, por muitos anos, a gente não teve suporte 24/7 técnico. Hoje a gente tem por outras questões, que ficou mais interessante para a gente pela quantidade de pessoas. Mas, por exemplo, a gente sempre fez atendimento de 8 às 22, né, no sistema de plantão,
ou com 12h36, com dois técnicos revezando ali para pegar final de semana, né? Diurno. Ah, Bruno, se der algum problema noturno, no portão, para alguma coisa nesse sentido. Aí, lá no curso Portaria Remota, inclusive, eu ensino isso. Tem todo um treinamento que a gente dá para os próprios moradores em situações de emergência, que funciona demais. Então, o que é? Colocar um portão no manual, utilizar as botoeiras de emergência, né? Porque, mesmo que a gente tenha o suporte técnico de madrugada, por exemplo, até o tempo do técnico se deslocar, a pessoa ali às vezes está numa situação de emergência, que o portão travou, não consegue entrar ou não consegue sair, e que ela precisa ter uma ação. Então, essa ação, primeiro, é treinar os próprios moradores, né, do local. Segundo, a maioria, 90% dos problemas que acontecem de madrugada, de noite, fora de horário de expediente, são resolvidos no outro dia. Então, é muito melhor você ter uma redundância com um porteiro físico do que ter uma redundância com técnico para questões da noite, que é o que a gente tem mais aqui. Por exemplo, a gente usa porteiros reservas. Então, tem algumas pessoas da central da operação que são esses volantes, né, coringa. Então, se tem alguma emergência maior, assim, um portão travou, alguma coisa, alguém não entra ou não sai, essa pessoa sai da central e vai para o condomínio para ficar lá de reserva. Caiu a internet ou ficou sem energia, né? E tem os porteiros de plantão, que recebe ali um valor por mês de plantão e fica ali à disposição. Deu problema, a gente aciona o porteiro de plantão e ele vai para o local fazer a tratativa e fica lá até o outro dia para o técnico chegar e fazer a manutenção. Se for alguma coisa mais grave, a gente tem o plantão técnico também. Então, o nosso técnico ele fica de plantão durante a noite para poder pegar alguma situação ali que não tem como e precisa ser resolvida na madrugada. Então, existem opções para evitar, nesse primeiro momento, suporte 24/7 da área técnica, tá? Então, existem opções ali que são do treinamento dos próprios moradores, ter o porteiro reserva na central, ter um porteiro reserva de plantão. Agora eu te falo assim, uma questão bem instalada, uma portaria remota bem estruturada, ela não gera problemas críticos assim tão frequentemente, tá? Gera problemas sim, isso não é um mar de rosas não, ok? Existem vários problemas, existem várias questões que tem que colocar, mas a gente consegue mitigar e diminuir bastante com uma infra bem feita, bem instalada. E a gente fala disso também lá no curso Portaria Remota Avançada, né? Estamos acabando aqui. Então, contratos e documentação, a gente tem que adequar os contratos de serviço. A portaria remota envolve um tipo de serviço mais complexo que o monitoramento de alarmes. Bom, nem tudo são flores. Os contratos devem especificar claramente os níveis de serviço SLA, responsabilidades e garantia. Por exemplo, se um portão desse parar, eu tenho que ter um SLA, que é um acordo de atendimento, de 1 hora no máximo para estar lá no cliente, para poder, ou colocar alguém lá para poder fazer essa movimentação, de colocar no manual, entrar e sair, ou um técnico para poder resolver. Ah, agora uma câmera de uma garagem estragou? Não, não precisa no mesmo dia, eu posso abrir um chamado com uma criticidade mais baixa e poder instalar depois. Então, o que é interessante aqui? Você identificar e listar os chamados por prioridade. Então, você vai ter uma prioridade crítica, prioridade alta, uma prioridade normal, uma prioridade baixa, por exemplo. Então, na prioridade crítica, você vai alinhar com o cliente que vai atender até em 1 hora. Na prioridade alta, você atende até em 4 horas. Uma prioridade normal, até em 8 horas, por exemplo. Numa prioridade baixa, até, sei lá, 24 horas. Alguma coisa nesse sentido, depende da sua região e do contrato, né? Procedimentos operacionais. Definir procedimentos claros para os operadores, como resposta a incidentes, protocolo de entrada e saída, regras de verificação de identidade, né, dos moradores e muito mais. A maioria das causas de rescisão de contratos hoje está em suporte técnico ruim, tá? E demora no atendimento. E outros aí 10%. Então, uma portaria remota hoje que tem um atendimento que perde cliente, a gente vê isso diretamente aqui, quase todos os clientes que a gente pega aí que chegam para a gente que já tinham um concorrente atendendo antes, né, grande maioria é por suporte técnico ruim. Né, outros 30% aí por atendimento
e outros 10% por outros motivos. Tá? Adequação da estrutura física. Então, a infraestrutura da central também vai precisar de ajustes, né? Então, você vai precisar de um espaço para equipamentos. Então, certificar que há espaço físico suficiente para abrigar novos servidores, os dispositivos de TI necessários, né, para o monitoramento remoto. Sala climatizada para os servidores, sala somente para os servidores, né, climatizada com acesso restrito, para não ter que ficar muita gente entrando lá, já que você está lidando com dados sensíveis, né? Redundância energética. Então, interessante, os sistemas de no breaks nos servidores, que aqui o PS são os no breaks, e posteriormente aí o sistema de gerador. A gente trabalhou algum tempo sem sistema de gerador também, mas com no breaks, tanto em servidores quanto nas estações de trabalho, funcionou muito bem. Aqui a gente não tem um grande problema de falta de energia, mas se a sua região tem um grande problema de falta de energia, gerador é muito interessante. O aluguel disso não é caro, tá? Assim, um contrato de portaria remota paga tranquilamente um aluguel de gerador e é uma dor de cabeça a menos. Então, o gerador hoje, a gente tem um gerador hoje operando aqui. Se falta energia, ele já assume automático e mantém a central e os servidores operando 100%, né? E um gerador a diesel, né, com partida automática. Certo? Chegando no final aqui, pessoal, vamos resumindo. Então, o que a gente precisa? O software da portaria remota, né, integrado com CFTV e controle de acesso, uma infraestrutura de rede robusta, com servidores de alto desempenho, links redundantes, segurança com VPN e firewall, dispositivos IP nos condomínios, né, câmeras, controladores de acesso, interfones, uma equipe técnica treinada com suporte, tá? Com suporte técnico, vou deixar o 24/7 aqui, mas pode ser aí 12 horas, atende também, tá? Contratos ajustados para refletir o novo serviço de portaria remota, uma estrutura física adequada para abrigar os equipamentos e garantir a redundância. Bruno, parece coisa demais, parece muita coisa, mas olha só que interessante. Até coloquei, essa transição pode parecer desafiadora, mas é extremamente lucrativa e pode transformar o faturamento da sua central. Como extra aqui, eu fiz esse estudo, por exemplo, olha, o valor médio de contratos de monitoramento de alarme, né, são relativamente baixos, especialmente para sistemas básicos. Então, o valor médio de mercado brasileiro pode variar bastante, mas aí é em torno de 100 a 250 reais por cliente, né? Então, centrais que oferecem ali um serviço mais avançado, como a verificação de vídeo, tudo 24/7, com resposta rápida, pode cobrar aí até uns 300 reais por contrato. Olha o valor médio de contrato de portaria remota. Coloquei os serviços de portaria remota por serem mais completos e complexos. Não estou dizendo que é a maior maravilha do mundo, né, tá? Que é o última bolacha do pacote. Tem sua complexidade, sim, mas ele é um sistema completo. Mas possui um ticket médio muito mais alto, certo? Então, assim, ó, esses contratos de portaria remota cobrem gestão de acesso de veículos, pedestres, controle de câmeras, resposta a incidentes, pode incluir substituição total de porteiros físicos, né? O que é uma economia importante para os condomínios. Então, os condomínios veem muito valor nisso aí, certo? Quando tem a portaria remota, porque é uma economia que é muito importante. Então, o valor médio de um contrato de portaria remota geralmente é de 2.500 a 4.000 por mês. Então, beleza, cara, assim, tem toda essa complexidade aqui e tal para poder instalar, que assim, a princípio parece que é muita coisa, que é um bicho de 7 cabeças, mas para você que já tem a central de monitoramento, não é. E, porém, tem um valor médio muito maior. Então, em alguns casos, pode ultrapassar 5.000 reais, né? Especialmente condomínios maiores, que exigem um serviço mais personalizado. Então, o faturamento potencial aqui, para a gente fazer uma comparação hipotética aqui com o faturamento anual, suponhamos que uma empresa de monitoramento que tem apenas contratos de alarmes deseja implementar a portaria remota. Então, tem algumas possibilidades. No exemplo 1, uma empresa aí de 100 contratos de alarmes, certo? Se oferece monitoramento de alarmes e cobra 200 por contrato, o faturamento anual seria 100 contratos, vezes 200 reais, por 12 meses, né? Então, 240 mil por ano. Ok, certinho. Faturamento adicional potencial em um ano. Se essa empresa conseguir manter os 100 contratos de alarme, de adicionar 10 contratos de portaria remota, só 10. O faturamento anual ficaria assim, 240 mil dos alarmes, mais
360 mil da portaria remota, considerando aqui de R$ 3.000 de mensalidade, que daria um faturamento de 600 mil por ano. Tá vendo? Então, esse custo todo aqui, ó, a gente paga ele, né? A portaria remota paga ele. Se não pagasse, não estaria bombando, né? Um monte de empresas chegando no mercado, né? Um monte de condomínio adotando. Então, só esse ano a portaria remota vai crescer de 34%, segundo a última pesquisa da ABESE. Então, tem em torno aí de 1 milhão de condomínios no Brasil. Beleza, nem todos estão aptos a ter portaria remota, mas vamos colocar 500 mil tenham. Sabe quantos condomínios hoje que existem que tem portaria remota no Brasil? Só 12 mil. Só 12 mil. Então, está um mercado extremamente aberto por causa disso, né? Então, um porteiro que a portaria remota hoje, que a portaria remota hoje dá de economia para um condomínio é gigante, uma coisa que não tem precedente. Ou seja, a empresa poderia mais do que dobrar o faturamento apenas com a inclusão de 10 contratos de portaria remota, certo? Então, ao implantar uma portaria remota, uma empresa de monitoramento pode triplicar ou quadruplicar o seu faturamento com um número relativamente pequeno de contratos, já que o ticket médio da portaria é 10 a 15 vezes maior do que o monitoramento de alarmes. Se for bem planejada, essa transição pode ser uma verdadeira virada de jogo para uma central de monitoramento. No exemplo 2, a mesma empresa implementando portaria remota para 10 condomínios. Então, imagina agora que essa mesma empresa consiga 10 contratos de portaria remota, 3 mil por condomínio, né? 10 contratos, 360 mil por ano. Nesse cenário, apenas 10 contratos de portaria remota, a empresa já fatura 120 mil a mais do que os 100 contratos de alarmes tradicionais, certo? Ou seja, ao invés de continuar com um volume alto de contratos de baixo valor, ela está focando em menos contratos para poder atender mais próximo, né? Melhor, porém com faturamento superior, certo? Então, essas são duas análises interessantes, implantando só 10 contratos de R$ 3.000, ou seja, fatura mais com menos clientes, né? Então, consegue ter uma proximidade com menos clientes, então você vai conseguir até um custo fixo menor. Beleza, pessoal? Enfim, vamos ficando por aqui, que já está ficando meio longo, mas eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa eu virar aqui para mim. Deixa aqui nos comentários, deixa aqui pra gente, me manda aqui mensagem, se achar que faltou alguma coisa, alguma informação também, me fala aqui que a gente complementa, a gente tira dúvida. E não deixa de ver aqui no link da bio, tá? No link da bio, não, desculpa, no comentário aqui, o link do curso Portaria Remota Avançada. Ali a gente trata de todos esses itens que eu mencionei aqui, e a gente trata ali também de como você vai fazer a parte técnica, como você vai fazer projetos de portaria remota, como que você vai fazer para poder trazer esse mercado para você e para a formação dos seus técnicos, né, da sua equipe, e para faturar aí 3 a 4, 5 vezes mais do que você já fatura hoje, seja com a central de monitoramento, seja com implantação de sistemas. Beleza? Valeu, brigadão, até a próxima.